Olá, é uma satisfação estar aqui novamente para desenvolvermos o 15º episódio da série Economia em Tempos de Coronavírus. Hoje, falando sobre o tema população, que é um tema que envolve aspectos muito controvertidos e que nós esperamos, com a nossa abordagem, deixar bastante claro a cilada que nós caímos ao seguirmos essa orientação da teoria econômica predominante, baseada na escassez. Então, sempre lembrando, a nossa série está baseada no livro Economia, Consciência e Abundância, de nossa autoria, e que os dados para obtenção estão descritos nos comentários desse vídeo. Então, o nosso episódio de hoje vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a abordagem quantitativa do tema população. Depois, a segunda parte, nós abordaremos uma evolução dessa primeira, que é uma abordagem quantitativa, porém considerando aspectos qualitativos. E a terceira parte, que é a proposta do nosso livro, que é uma ênfase bastante significativa na parte qualitativa, especialmente o estilo de vida das pessoas. Então, essa é a estrutura da nossa apresentação de hoje. Então, a primeira parte do nossa abordagem, do nosso vídeo, vai falar sobre a visão quantitativa do tema população. A base dessa orientação, grosso modo, é que devemos relacionar a capacidade de produção de bens e serviços para atender a necessidade das pessoas com o quantitativo de pessoas no mundo. Então, seria interessante prever a capacidade, a evolução da capacidade de produção de bens e serviços e comparar essa evolução com a evolução do quantitativo de humanos na Terra. Então, o principal autor, mais conhecido, é o Malthus, um estudioso clássico da economia, que foi um dos primeiros a, pelo menos, tornar amplamente conhecido a pergunta, com esse crescimento populacional que nós estamos tendo, nós teremos capacidade de produzir bens e serviços para atender essas pessoas? Então, a partir dessa indagação, ele fez algumas previsões, e previsões bastante sombrias, de que dentro de um determinado tempo a humanidade não conseguiria produzir bens e serviços suficientes para atender as necessidades do número crescente de pessoas no mundo. A consequência disso seria fome e miséria. Então, para os estudiosos do assunto, o entendimento praticamente consensual é que as previsões de Malthus falharam. Principalmente por quê? Por causa do avanço tecnológico. Com base nesse avanço tecnológico, a humanidade conseguiu, segundo esses autores, conseguiu aumentar a capacidade produtiva numa proporção superior ao aumento populacional que se verificou. Então, que por conta disso, o cenário bastante difícil que ele apresentou não teria se verificado. Agora, acho que seria interessante, ao invés de perguntarmos aos estudiosos, perguntarmos a 1/7 aproximadamente da população mundial que passa fome, em torno de 1 bilhão de pessoas, se realmente as previsões do Malthus falharam. Seria interessante, apesar de toda a tecnologia, embora o problema da fome, muito provavelmente, não se refira à questão tecnológica.
Então, é mais uma questão política do que tecnológica, como nós abordamos no vídeo anterior, ciência, tecnologia e competitividade. Mas, então, em função disso, né, qual é a proposta dessa abordagem? A proposta dessa abordagem foi a de uma redução populacional. Já que não conseguimos produzir a quantidade suficiente de bens e serviços para atender as pessoas, então vamos diminuir o número de pessoas. Então essa foi a proposta básica dessa abordagem. Depois nós vamos tratar especificamente sobre a questão da redução populacional, porque também faz parte da receita, da proposta, da abordagem que nós vamos ver agora, que é a abordagem quantitativa, porém considerando aspectos qualitativos. Então, o que seria essa abordagem? A mesma da anterior, capacidade de produção de bens e serviços para atender às necessidades da população, né, que existe, porém, considerando alguns aspectos qualitativos que influenciam significativamente nessa questão da população conseguir atender suas necessidades. Né? Então, quais são esses aspectos, principalmente? Fome, convivendo com obesidade. Nós temos 1 bilhão aproximadamente de pessoas passando fome e temos 3 bilhões de pessoas obesas, acima do peso. Né? Então, temos aí um problema. É claro que obesidade e estar acima do peso não é só uma questão de o que você come, quanto você come, né? Principalmente quanto você come, não é necessariamente isso, né? Mas a diferença é muito significativa, né? Pessoas obesas e pessoas passando fome. Então parece que tem um problema aí de distribuição dos alimentos. E além disso, o fato mais grave ainda é que uma parte significativa, talvez 30%, 33% das pessoas obesas também estão desnutridas. É outra coisa que a gente precisa observar, né? Não é só o que se come, como se come, mas né, a qualidade do que se come, né? E, então não é só a questão da quantidade do que se come, é também a qualidade do que se come. Né? Então, mais uma vez, aí a qualidade se sobrepondo à questão da quantidade. Mas é um ponto que deve ser qualificado, né, nessa abordagem meramente quantitativa que foi abordada anteriormente. Outro aspecto fundamental é a questão das migrações em massa. Né? Por uma série de motivos políticos, climáticos, etc., estão ocorrendo migrações em massa de muitas pessoas, né, de uns lugares para outros, e isso desequilibra completamente a relação entre produção e necessidades das pessoas. Então, é um aspecto que essa abordagem também leva em consideração. Outro aspecto muito importante, né, que nós vamos destacar mais adiante, são os preconceitos. Normalmente, a questão de redução populacional envolve muitos preconceitos, como racismo, como machismo, como homofobia e, basicamente, também, muito importante, a questão econômica. Nós vamos tratar um pouquinho mais na frente. Outro aspecto também qualitativo que esse grupo considera muito bem observado é a questão do envelhecimento da população. Quando você começa a controlar a população, dependendo do método, existem muitos métodos, mas os métodos um pouco menos autoritários, né, e criminosos, vamos dizer assim, eles normalmente implicam no envelhecimento, porque ele reduz a taxa de natalidade. Então, nasce poucas pessoas, né, e aí não consegue repor, né, as pessoas economicamente ativas que vão sustentar a sociedade. Né? Inclusive aquelas pessoas muito jovens que não têm condição de ainda contribuir para a produção de bens e serviços, e daqueles idosos que também não têm mais condição de ajudar nesse processo de produção de bens e serviços, para atender a necessidade das pessoas. Né? Então, isso também gera problemas,
que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que essa abordagem considera. E muito importante, que nós vamos explorar muito na terceira etapa, na terceira parte desse vídeo, que é a questão do consumo, né? Esse consumismo exagerado que nós temos, que já foi abordado em vídeos anteriores, né, sobre propaganda, publicidade e consumo, que também é considerado por essa abordagem quantitativa, considerando aspectos qualitativos. Então, dessa abordagem, qual é a receita, qual é a proposta para encaminhar o problema? Basicamente, como anterior, uma parte pelo menos, redução demográfica, redução populacional, reduzir o número de pessoas e reduzir a atividade econômica. Então, inclusive batizado de redução demográfica econômica, demoeconômica, redução demoeconômica. Então, o que seria essa proposta? Como nós vimos antes, a redução populacional e a redução, aí é que é o grande dilema, né, dessa visão dominante, né, não a que nós exposamos no livro, né, mas dessa visão dominante, nós começamos a perceber que nós entramos numa cilada, né, que é como que nós vamos reduzir a atividade econômica sem pressionar os limites da Terra, ou melhor, reduzindo a pressão, porque nós já estamos pressionando, segundo alguns estudiosos, além da capacidade da Terra repor aquilo que está sendo retirado, né? Segundo alguns estudos, nós já retiramos da Terra 1,68 do que a Terra pode nos oferecer. Ou seja, nós não estamos só comendo as frutas das árvores, nós estamos comendo as árvores, que além de não dar fruto na frente, ainda vai prejudicar a sombra, a temperatura, a infiltração de água, etc. Ou seja, um cenário ainda mais sombrio, né? E mais do que isso, né, também reduzir as desigualdades de oportunidades que nós estamos verificando de uma forma inédita na humanidade, né? Então, é um baita de um desafio. Como que nós vamos reduzir a população de forma não muito criminosa, como nós vamos ver daqui a pouco, como nós vamos reduzir a economia e como nós vamos reduzir as desigualdades, mesmo reduzindo a economia. Porque existe, nós já temos vídeo falando que isso não é adequado, né? Mas na visão dominante, para nós gerarmos igualdade de oportunidade, nós temos que aquecer a atividade econômica. Para a nossa visão, isso não procede e não é um argumento. Mas para a visão dominante, né, esse realmente é um impasse. Como que você vai diminuir as desigualdades de oportunidade e reduzir a atividade econômica ao mesmo tempo, né? Então, são esses desafios que a abordagem quantitativa, considerando aspectos qualitativos, né, tem a enfrentar. E a proposta, então, como já foi falado, é a redução demoeconômica, redução da população e redução da atividade econômica, né? Então, esse é o grande impasse dessa orientação. Como que eu vou respeitar os limites da Terra, reduzir a população e reduzir a atividade econômica, né, para gerar o conceito, né, de vida decente e digna para todas as pessoas. E aí cai na questão das necessidades que nós vimos em vídeos anteriores, o que representa uma vida decente e digna. Se decente e digna for a forma, por exemplo, dos habitantes dos Estados Unidos, né, se esse for o conceito de decente e digno, né, ter condição de consumir, né, produtos que muitas das vezes são nocivos para a pessoa, para a sociedade e para o meio ambiente. Então, se esse for o conceito, né,
nós teremos muitas dificuldades para atender a essas pessoas, porque é um contingente muito maior do que as pessoas que têm a chamada vida decente e digna, que nós teríamos que alçar, né, um número muito grande de pessoas que nós teríamos que incorporar a esse grupo que, segundo os padrões atuais, dominantes, levam uma vida decente e digna, né? Então, é muito importante a gente considerar isso, nós já vimos isso em vídeos anteriores, mas nos Estados Unidos, por exemplo, quando dizem que existem pessoas, né, um grupo de pessoas muito grande que tem essa tal vida decente e digna nos padrões atuais, né, muitas delas tentam suicídio. É uma das sociedades que mais consome drogas ilegais no mundo. Então, será que isso é uma vida decente e digna? Então, nós temos que questionar esses padrões. Mas esses questionamentos já foram feitos em vídeos anteriores, notadamente o que fala sobre necessidades. Mas, então, temos esse impasse. Né? E qual é a fragilidade das duas abordagens vistas até agora? Né? Tanto a quantitativa quanto a quantitativa, considerando os aspectos qualitativos. Ambas as abordagens, elas consideram a redução populacional. Então, que o problema é o crescimento populacional. Podemos ter alguns atenuantes ou agravantes qualitativos, mas o problema básico é esse. O planeta e a humanidade não têm condições de produzir bens e serviços na quantidade necessária para atender à evolução prevista para a população no mundo. Só que temos aí controvérsias muito sérias. Dois aspectos nós selecionamos aqui para abordarmos em relação à redução populacional. O primeiro deles são as controvérsias, como nós já falamos alguns antes, das medidas, né, de redução populacional. E o segundo aspecto são as consequências, também faladas antes, da redução populacional. Né? Alguns países já estão experimentando isso e nós vamos ver o que está acontecendo lá, né, dentro dessa visão dominante. Então, vamos primeiro conversar sobre as principais controvérsias em torno das medidas de redução populacional. Bom, o primeiro deles é que essa ferramenta, vamos dizer assim, né, de controle populacional, ela envolve normalmente preconceitos, e preconceitos que têm como consequência a dificuldade das pessoas existirem. Né? Então, muitas delas são, inclusive, mortas, né? Ou quando nascem, ou às vezes até depois que nasceram, que vivem, etc. Então, nós estamos falando de uma questão de vida e morte. Então, para ver a profundidade do tema. Né? Bom, o primeiro deles. Muitas das vezes, esse controle populacional é utilizado para conflitos étnicos. Então, uma determinada etnia dominante, num determinado território, ela usa o argumento da redução populacional para extinguir a etnia que compete com ela o poder daquele território. Então, barbaridades são feitas a título de controle populacional. Outro aspecto muito importante é a questão de gênero. Pode ser machismo, no sentido de controlar o nascimento de mulheres, como também pode ser controle do nascimento de homens. Aí vai depender da região. Né? No caso da China, a China parece que tem os dois, pelo que nós tivemos informações de pessoas que nasceram na China, né, e viveram na China. Tem regiões lá que controlaram, principalmente com a política do filho único na China, né, o nascimento de mulheres, e outras regiões controlaram o nascimento de homens. Né. As de mulheres têm relatos de pessoas que viveram
essa situação. Só não morreram porque saíram da China. Então, porque os pais saíram da China. Senão elas praticamente seriam executadas. Né? Mas por quê? Por quê? Aí é a questão cultural. Né? Na China, algumas vezes alguns consideram que é por um sistema, nesse aspecto específico, atrasado, né? Ainda muito rudimentar, o sistema de previdência, né, para a velhice, né, de cuidado do idoso, é praticado pelas famílias. Não existe um sistema institucional, como a previdência social estatal ou privada, né, para cuidar dos idosos. Então, ou às vezes até tem privada, mas quase que a totalidade da população não tem acesso a esse sistema privado. Então, a grande maioria, até por tradição cultural, o idoso é cuidado pela família. Então, em algumas regiões, a tradição, e essa relatos de pessoas que viveram lá, a tradição é o marido, o homem, cuida dos seus pais. Se o homem for casado, a mulher vai ajudar o homem a cuidar dos pais do marido. Então, vamos imaginar como fica essa tradição com uma lei de filho único, que foi flexibilizada, felizmente, quando você tem essa tradição. Se os pais têm uma filha mulher, o que vai acontecer? Ela só pode ter aquele filho. Se ele deixar essa pessoa viver, que é filho dela, filha deles, né? O que vai acontecer? Eles estão condenados ao abandono na velhice, porque ela, se tiver sorte, vai casar, e é o objetivo, né, de todo pai de moça da China, da região, segundo relatos, que ela case. Então, se ela casar, ela vai ajudar o marido a cuidar dos pais dele. E, consequentemente, os pais dela ficarão no abandono. Então, qual é o estímulo? Quando nasce uma filha mulher. Isso mesmo, assassinar a própria filha. Então, tivemos relatos de uma pessoa que só não foi assassinada pelo pai porque saíram da China. Então, vejam a crueldade inserida, né, nessas políticas de controle populacional. Muito sério mesmo. Então, nós devemos refletir muito sobre isso. Né? Outra questão muito comum nas políticas de controle populacional é o preconceito homofóbico. Então, o controle da população tem que recair sobre as pessoas que têm uma orientação sexual que eles consideram como inadequada. Né? Então, não respeitam a orientação sexual das pessoas. Né? Então, isso é uma coisa também muito séria. Né? E outro aspecto também, seríssimo, que tem a ver com a nossa proposta mais adiante, né, que é a questão do consumo, da riqueza, pobreza, etc. Né? O nosso livro, como nós já falamos, o conceito de riqueza e despesa, de riqueza e pobreza, de vida decente, digna, isso tudo é completamente diferente do dominante. Okay? Então, nós damos um significado diferente para esses conceitos. Tá? Mas, dentro dessa orientação também de redução populacional, muito do controle populacional recai sobre as pessoas pobres. Né? Então, quer dizer, as pessoas que são ricas normalmente detêm o poder, então eles querem as restrições para os outros e não para eles. Né? Então, eles
colocam as restrições para os pobres, né? Tanto pobres do próprio território como pobres de outros territórios, né? Só que aí tem o argumento é dado que os pobres se reproduzem com mais velocidade, então eles aumentam a população mais rápido. Então nós temos que controlar os mais pobres. Essa é a versão das pessoas, né? Só que como já bem observado por essa abordagem, né, quantitativa, complementada por aspectos qualitativos, a pergunta é importantíssima: quem mais impacta os limites tanto da produção quanto os ambientais? São os importantes também, né? Hoje é uma restrição importante isso também, né? Não é só a capacidade do homem de produzir, é também a capacidade da terra assimilar, né, e fornecer os recursos necessários para se fazer essa produção, né? E assimilar os dejetos, né, os rejeitos, os materiais rejeitados, né, por essa produção. Então, esse é um problema seríssimo, né? Mas, então, quem é? É o pobre ou o rico, né? Então, apesar do pobre ter um número muito maior de pessoas, né, e se reproduz com mais velocidade que os ricos, porém, o impacto dos ricos é muito maior do que, principalmente nas questões climáticas, né, ambientais, do que os pobres, né? Os 10% mais ricos do mundo detonam a natureza muito mais do que talvez os 50% mais pobres. Então, quer dizer, realmente, né, como eu falo, os Estados Unidos tem 6%, da população mundial e consome aproximadamente 25% da produção mundial e emitem 25% dos gases do efeito estufa. Então, quer dizer, 6 para 25. Né? Então, quer dizer, eles têm se nós tivermos que ver essa questão, né, dos limites da natureza para gerar bens e serviços, para atender as pessoas, né, a necessidade das pessoas, então nós teremos que fazer o controle populacional sobre os ricos, porque eles é que pressionam mais o meio ambiente, né? Então, aí é uma questão a ser observada com muito cuidado, né? Porque nós estamos controlando o que impacta menos, que são os pobres. Não estou dizendo que os pobres não impactem, não é isso, né? Um número muito grande de pessoas, mesmo com consumo mínimo, vai impactar significativamente, isso é óbvio, principalmente dependendo da orientação econômica que ele segue, isso que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas mesmo assim, de qualquer forma, né, mesmo que encontremos critérios um tanto quanto menos criminosos para fazer esses controles populacionais, né, se nós encontrássemos isso, ela, de qualquer forma, é uma forma de cercear a plena expressão do ser singular que nós somos. Porque se uma pessoa quer ter filho, ela não deveria ser cerceada desse direito, né? Então, qualquer medida de controle populacional que seja para evitar que pessoas que queiram ter filho os tenham, tá? Então, é essa a questão, tá? Se a pessoa tem filho por falta de informação, se ela tivesse informação sobre questões de saúde, prevenção, etc., ela não os teria, né? Essas pessoas não teriam filhos. Perfeito, isso aí está perfeito. Gerar informação para a pessoa que não quer ter filho possa não ter filho, perfeito, isso aí não tem problema nenhum. Ela não quer ter, ótimo. Agora, obrigar pessoas que querem ter filhos a não ter, aí já implica em restrições que impedem a expressão plena do ser singular da pessoa. Então, por conta disso, dessas questões todas, esse instrumento de lidar com a questão populacional não é acolhida pela nossa abordagem, que vai ser vista
daqui a pouco, né, que é a terceira parte do nosso vídeo, né? Então, nós podemos migrar para outra questão complicada da população, além dos critérios, né, que são utilizados para fazer essa redução populacional, é a questão das consequências do que se faz em termos de controle populacional, né? Então, é uma questão que as pessoas parecem que estão negligenciando um pouco no tratamento delas. Claro que elas estão sendo discutidas, mas talvez não com a intensidade que deveríamos discutir, né? Então, quais são as consequências de se reduzir a população? Nós estamos já tendo experiências no mundo em relação a isso, então nós já temos alguns elementos que possam subsidiar algumas reflexões. A primeira delas, que tem a ver com a nossa proposta do livro, é que a teoria econômica predominante ela é baseada na escassez, como nós vimos antes, né? Então, em termos teóricos, né, se nós reduzirmos o número de pessoas na Terra, nós vamos, claro, vai depender, nós vamos explorar isso mais na frente, né? Mas, em princípio, nós vamos reduzir o universo de necessidades e desejos. Então, se nós vamos reduzir o universo de necessidades e desejos, nós vamos tirar um pouco da pressão sobre a escassez. Nós vamos ficar com menos escassez, né? É um dos motivos, inclusive, da redução econômica, da atividade econômica, por causa disso, para diminuir a atividade econômica e diminuir a pressão sobre os limites da Terra, de nos sustentar a vida, né? Então, é exatamente isso, porque vai diminuir o conjunto de necessidades e a consequência disso vai ser redução econômica. A economia não vai se expandir porque a necessidade não vai se expandir, certo? Então, esse é um aspecto, né? Então, essa teoria econômica predominante, ela está nos colocando numa cilada, né? Porque se eu aumentar a população, extrapolo os limites da Terra. Se eu diminuir a população, eu quebro as economias, que também implica num problema sério para a sustentação da vida, principalmente dos seres humanos, né? Principalmente dos seres humanos. Então, como que nós vamos lidar com esse dilema, né? É complicadíssimo, né? Mas de uma forma bastante pragmática, né, a questão do elefante branco, que são os sistemas previdenciários, né, que eles envolvem normalmente e estimulam a manifestação dos lados mais tétricos da natureza humana. Por quê? Porque esse sistema, qual é a função dele? É tentar encontrar meios institucionais para atender às necessidades das pessoas na velhice, seja ele por sistemas públicos, governamentais, ou por sistemas privados, livre iniciativa, né? Então nós temos ou a combinação das duas, né? Então, aquilo que nós vimos ainda há pouco, né, do sistema chinês, né, que é familiar, considerado como primitivo, né, a família cuidava dos idosos, né? Agora, institucionalizou-se a previdência em alguns países, né, em alguns territórios. Então, existe consolidado já um sistema de previdência pública, governamental, ou um sistema privado, que dá condições da pessoa ter melhores condições de viver a vida depois que ela não tiver mais condições de atuar ativamente para a produção de bens e serviços, né? População economicamente ativa, como se diz na economia. Então, isso gera um problema muito sério para esses sistemas previdenciários. Por quê?
Isso é um aspecto que é pouco apresentado, né? Quando você migra de um sistema familiar, por exemplo, primitivo, entre aspas, né, para um sistema institucionalizado, isso desloca o eixo de importância da descendência. Você já não precisa mais ter tantos filhos para garantir uma existência, usando os termos, né, decente e digna, após ultrapassar o limite da vida adulta, né, quando chegar na velhice. Então, as pessoas já não precisam mais ter filhos para tomar conta delas próprias na velhice. Então, isso já é um desestímulo nesses territórios que possuem essa prevenção institucional, né, essa previdência institucional, e que já tira a pressão do crescimento populacional. Você não precisa mais ter filhos. Então, esse é um aspecto que muitos desses países estão observando reduções populacionais. Então, quais as consequências disso? A mesma da economia, né? Ou seja, se você reduz a taxa de natalidade, né, até por essa questão que é voluntária, né, agora não preciso mais ter filho, então não vou ter filho, vou entrar na minha previdência pública ou privada, vou trabalhar até quando tiver que fazer, vou contribuir e depois eu vivo dos benefícios dessa previdência. Né? Então não preciso mais ter filho. Então, seja por controle compulsório ou por uma questão voluntária, agora eu não quero mais ter filho. Né? Alguns atribuem a melhores condições de vida, então não querem mais ter filho e tal. Então, por uma série de motivos, isso impacta a população economicamente ativa, porque o número de pessoas beneficiárias do sistema de previdência vai tender a crescer, ser maior do que o número de pessoas trabalhando para sustentar esse sistema previdenciário. Então, isso, por uma questão intrínseca da metodologia, vai causar um problema. Né? Então, você vai ter menos gente contribuindo para a Previdência e vai gerar risco das pessoas no futuro, quando não tiverem condições mais de atuar na economia, eles vão passar necessidade. Porque não tem os filhos, né? E porque, né, por uma questão de deslocamento de importância da família, né? Então, e porque o sistema previdenciário que ele entrou não vai funcionar, né? Por conta da insustentabilidade do sistema pelo decréscimo populacional que ele estimula. Né? Então, o cachorro correndo atrás do rato. Né? Então, esse é um aspecto muito considerado. E outro aspecto do sistema previdenciário, que também pouco se fala, é a questão da manifestação das piores características humanas nesse sistema. Por quê? Porque esse sistema ele recolhe muitos recursos quando ele se inicia, porque as pessoas estão contribuindo e ainda não tem uma massa de pessoas recebendo benefícios. Então, o número de pessoas, normalmente compulsório, principalmente os governamentais, né, o número de pessoas contribuindo é muito superior ao que recebe benefício. Então, o que acontece? Sobra dinheiro. Só que esse dinheiro, ele não é receita, ele não é ganho, né? Ele é uma obrigação, é um passivo, como se fala em contabilidade. Você tem a obrigação de pagar os benefícios no futuro. Então, o que é necessário? Posso torrar esse dinheiro todo? Não. Eu tenho que, com todo zelo, guardar, investir para que ele renda e seja preservada a sua capacidade de compra para, quando a pessoa chegar na velhice, o sistema ter condição de pagar. Então, essa questão da redução populacional, se fosse feito dessa forma, não teria problema. Por quê? Não é a pessoa que contribui para o sistema atual que vai pagar a aposentadoria do beneficiário atual. Quem vai pagar o benefício aos beneficiários atuais são as contribuições anteriores
dos beneficiários. Então, se foi bem preservado, eu não preciso, posso acabar com uma contribuição hoje que quem vai sustentar as aposentadorias são os recursos dos fundos formados pelas contribuições de quem trabalhou o tempo lá que tinha que trabalhar. Né? Só que o que acontece? Aí entram as piores características humanas. Vê-se aquela dinheirama toda, né? Não tem um sistema de controle adequado, e aí passa ao que se chama de contribuição universal. Quer dizer, vai ter que contribuir, quem vai pagar a contribuição do beneficiário de hoje vai ser o contribuinte de hoje. Né? Então isso já é um problema muito sério do sistema, que pouco se fala. Isso não é o déficit da Previdência, que eles consideram. Isso para mim é o déficit da Previdência. Se as contribuições do passado não conseguirem pagar os benefícios do presente, já é rombo. Já é rombo. O sistema da Previdência já está com problema. Tá? Só que o problema é muito pior na maioria dos sistemas. Tá? É que, por conta dessa má gestão dos recursos e do sistema, né, e por conta de redução de salário, aí diminui a massa salarial, que diminui o valor recolhido pelo sistema previdenciário, né, e pela redução das pessoas no trabalho, tanto por conta de desemprego, né, quanto por diminuição de pessoas, né, pela redução populacional em alguns lugares. Então, isso afeta da forma que o produto arrecadado hoje não consegue dar conta dos beneficiários de hoje. Quer dizer, aí não é mais déficit da Previdência, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Só que as pessoas não gostam de comentar muito essas coisas para não alarmar, para não dar conta. E o que vão fazendo? Vão empurrando com a barriga. Aí o que vão fazendo? As políticas que nós estamos cansados de ver no Brasil. Né? Aumenta o tempo de contribuição, aumenta as alíquotas, começa a recolher de pessoas que não vão ser beneficiadas no sistema, que aí já descaracteriza a contribuição previdenciária, já se torna mais um imposto do que uma contribuição previdenciária. Então, quer dizer, aí abre-se mão de várias coisas, lança-se mão de várias coisas que são gambiarras, né? São assim, atalhos tortuosos para não se anunciar publicamente que o sistema está falido. Né? Então, isso não é só Brasil, isso é geral. Né? Mas, então, de onde toda essa conversa nos leva? Para algumas experiências que estão sendo vividas hoje, né? Especialmente na Europa. Né? Itália, França, né? Espanha, Portugal, onde já estamos vendo certos territórios desertos. Não tem mais gente ali. Né? Tem pessoas dando terra, né? Tem países estimulando aos cidadãos de terem filhos, né? Estão dando pensão, estão dando uma série de estímulos financeiros para a pessoa ter filho. Né? Porque eles estão vendo que a economia está indo para o espaço, essa visão econômica que nós temos hoje, né? Mostrando, confirmando que ela nos leva para o abismo. E então, hoje, por conta dessas experiências de decréscimo populacional, né? Nós estamos experimentando, então no mundo temos territórios que estão numa franca expansão de pessoas, né? De população, e outros que não, pelo contrário, estão reduzindo. E nos dois casos, nós estamos enfrentando problemas. Ou seja, né, usando o dito popular, né, fazendo uma aproximação dele, né, se a população cresce, o bicho pega. Se a população diminui, o bicho come. Então, quer dizer, essa orientação não é capaz, essa orientação econômica dominante, como nós vimos em vídeos anteriores, e agora é a constatação pragmática do que nós falamos lá atrás, em termos teóricos, né? De que essa orientação não é capaz de levar a humanidade, nos levar
a uma situação melhor de vida, de existência. Então, é a prova cabal disso, né? Bom, então, vamos para a terceira parte do nosso vídeo, que é o tratamento da questão populacional a partir da questão qualitativa, né? ênfase no qualitativo. Especificamente o quê? O estilo de vida. Né? Então, isso é importantíssimo, né? E, então, essa abordagem, apesar de considerar aspectos quantitativos de produção de bens e serviços, etc., ela não prevê, ela não propõe a redução populacional, né? Ela propõe sim, incentiva a educação e formação, cuidados médicos com a saúde, para quem não quer ter filho, ter condição de não ter filho, quem quer ter filho, ter condição de ter filho, saudável, bem, satisfatoriamente. Então, a proposta é essa, porque, como nós vimos anteriormente, toda e qualquer política de controle populacional, ela é autoritária e inibe a expressão plena do ser singular que nós somos, né? O ser singular que cada um é. Então, essa diferença é muito importante. Informação, segurança para as pessoas que querem optar por não ter filho, perfeito. Agora, políticas normalmente autoritárias, baseadas em preconceitos, para impedir das pessoas exercerem o direito de ter filho, isso não, pelo autoritarismo e pela controvérsia inerente, né? Então, essa não faz parte da nossa abordagem, né? Então, qual é a abordagem baseada no estilo de vida, né? De uma forma que não seja autoritária, nem preconceituosa, etc., né? Então, eu vou recorrer a uma hipótese, né? Um caso aqui hipotético, para a gente quebrar um pouco essa visão dominante de que a questão é quantitativa, o problema é o crescimento populacional, tá? Então, é claro que não são factíveis, mas é só para a gente, são questões para botar o imaginário da gente a explorar alternativas que costumam não estar no nosso universo, tá? De possibilidades. Então, eu vou fazer duas perguntas. A primeira delas: o planeta, claro que isso tudo é subjetivo, não tem com a matemática para chegar lá no número certo, mas na impressão que você que está assistindo tem, né, o planeta seria capaz de proporcionar recursos para a satisfação das necessidades de bens e serviços da população de 20 bilhões de pessoas? O planeta seria capaz de sustentar uma população de 20 bilhões de pessoas? Essa é a primeira pergunta. Bom, vamos explorar essa primeira pergunta. Bom, pela visão dominante, provavelmente não. Por quê? Porque nós, com aproximadamente 8 bilhões de pessoas, já consumimos 68% a mais do que o planeta pode se regenerar, se repor, né? Imagina com 20 bilhões de pessoas, né? Aí vai precisar de 2, 3 planetas, que nós não temos. Então, pela visão dominante, não. Agora, vamos assim, usar uma consideração aqui, que é inverossímil, mas vamos só botar a nossa mente para exercitar um pouquinho.
E se esses 20 bilhões de pessoas fossem todos, tem um preconceito aqui no que eu vou falar, tá, pessoal? Mas acho que vai ser compreendido, né? Se essas 20 bilhões de pessoas fossem monges budistas, ou franciscanos, ou semelhantes, eu acho que dá para entender, né? Pessoas que vivem por essencial, né? Que não se envolvem muito com questão de consumismo, etc. Né? Estão mais voltados para o mundo interno que o mundo externo. Assim, espero que esse conceito de monge budista ou franciscano ou similar seja compreendido. A gente sabe que tem aí um preconceito, nem todos os monges budistas e franciscanos são desse jeito, eu conheço alguns, mas entender essa questão do estilo de vida. Né? Então, quer dizer, se esses 20 bilhões de pessoas optassem por uma vida frugal, né, que a gente pode grosseiramente associar a um monge budista, um monge franciscano ou similar, né, será que o planeta teria condição de sustentar essas pessoas? Já bota a gente para pensar, né? 20 bilhões de pessoas, como estão se comportando hoje, sem chance. Mas se todos fossem, entre aspas, monges budistas franciscanos ou semelhantes, talvez desse. Né? Talvez até desse uma folga para o planeta se regenerar. Então, importante, estilo de vida. Né? Agora vamos voltar. Outra pergunta, segunda pergunta. O planeta seria capaz de suportar uma população de 3 bilhões de habitantes? Pela visão que a gente tem dominante, talvez sim. Por quê? Você reduzir para 68%, né? Vamos usar essa matemática aí, que eu até não sei se ela é válida, mas enfim, né? 68% com 8 bilhões de pessoas, você tira 5 bilhões de pessoas, pode ser que a gente consiga chegar no 0 a 0, talvez até sobrar um pouquinho mais. Né? Aí eu faço um adendo, novamente, como fiz na primeira pergunta. E se esses 3 bilhões de pessoas tiverem um estilo de vida correspondente aos 10% mais ricos do mundo? O planeta teria condição de sustentar? Provavelmente não. Qual a conclusão que a gente chega com esse exercício, essa experiência mental que nós fizemos aqui? Que não é o número que importa. Não é 20 bilhões ou 3 bilhões, não é isso. É como essa população, seja de 20, seja de 3, vai optar por viver. Como ela vai viver. Qual o estilo de vida que ela vai optar a viver. Então, esse é o fundamental. Não é questão do número de pessoas. Claro, se o número de pessoas diminuir, a pressão atual deve diminuir, mas vai depender do estilo de vida das pessoas que ficarem. Vai depender disso. Entende? Então, o importante, o essencial, principalmente agora, na situação que nós estamos, e do desejo de não sermos autoritários, não sermos preconceituosos, é de nós fazermos uma revisão, como já foi proposto em vídeos anteriores, especialmente sobre necessidade, do nosso estilo de vida, voluntariamente. Não é obrigar, você tem que ter isso, você não pode ter aquilo. Não, não é isso. Porque, como nós falamos em vídeos anteriores, o que é riqueza e pobreza, né, o que é necessidade, o que é supérfluo, né, o que é essencial, o que é supérfluo, isso é subjetivo. Isso não existe um padrão para todo mundo, confrontando um pouco, né, como nós fizemos naquele vídeo sobre necessidade, a pirâmide de Maslow lá e tal, que dizem que não foi ele que fez aquilo. Né? Mas então, mas como ela é conhecida, né? Então, nós temos que uma grande oportunidade para nós revisarmos isso. Né? Espera aí, o ser singular que eu sou precisa do quê para se sentir satisfeito? E aí o conceito de satisfação é fundamental, né? Que está meio esquecido nos dias de hoje.
né? Nós queremos sempre mais, o ótimo, o máximo, né? Nós queremos essas coisas, né? Quando você atende uma necessidade, você já tem outra engatilhada para botar no lugar, né? Então, como nós vimos no vídeo anterior, necessidade, isso é prejudicial para a pessoa que vai ter um sentimento de privação constante, né? Nunca vai se sentir satisfeito, né? E para as outras pessoas, porque à medida que você vai consumindo e acumulando, você vai gerando inveja e estímulos a manifestações nada construtivas das outras pessoas que não têm o que você tem, né? E querem ter por conta dessa visão dominante de que eu tenho que ter mais do que o outro, né? Mesmo que aquilo não seja para mim, né? Por vários motivos, não porque eu não possa ter acesso, né? Mas porque não faz parte da minha singularidade, não se harmoniza com a minha singularidade, né? Então, como a gente não considera essas coisas, né, adequadas, no preconceito, autoritarismo, então nós vamos para essa revisão voluntária do estilo de vida, para que nós vivamos melhor enquanto ser singular, para que nós consigamos viver melhor com os semelhantes humanos e com os outros seres não humanos. Então, nesse sentido, em harmonia com os capítulos anteriores, que nós temos essa percepção de que nós temos que enfatizar a questão qualitativa do estilo de vida. Como nós vimos nessa simulação aí imaginária, né? O que importa não é o número, é o estilo de vida, né? Então, isso aqui é o mais importante, né? Então, essa é a nossa proposta, né? Então, como a gente pode detalhar essa proposta, né? Basicamente, é o que nós vimos em vídeos anteriores: autoconhecimento, para você saber quem você é. E quem você é precisa do que para se sentir satisfeito, né? Isso é fundamental, né? Conhecimento, para você consumir aquilo que você precisa, saber exatamente o que você precisa. E não ficar consumindo coisas supérfluas e faltando dinheiro, tempo, atenção para as coisas que são essenciais. Aí você vai ficar com um sentimento de privação eterno, que é maravilhoso para os anunciantes explorarem isso em benefício deles, como nós vimos no vídeo sobre publicidade. Então esse vídeo aqui está sintetizando, né, exemplificando e sintetizando os vídeos passados, né, anteriores dessa série, né? Então essa adoção, né, do sistema de simplicidade voluntária, né? O lema desse movimento é muito interessante, né? Por uma vida interiormente rica e exteriormente simples. Não é passar privação, longe disso, como nós vimos em vídeos anteriores, né? Então, menos dependência das instituições, né? Quanto menos você precisar deles, melhor vai ser a sua qualidade de vida, né? E vai pressionar menos toda a burocracia, todos os limites da Terra, né? E aquela orientação que nós vimos antes, né? Que é tentar ajudar a si próprio e aos outros, porque ajudar a si próprio e aos outros é a melhor forma de você se sentir bem, de você sentir aquela felicidade, né, aquela satisfação interior, né, profunda, né, como vários orientadores religiosos aí apresentam para a gente, né? Então, a proposta é basicamente essa, né, que está contida nos vídeos anteriores. Então, essa seria a forma que nós propomos para lidar com essa questão populacional. Primeiro, perder o terror da quantidade de pessoas na Terra, né? E segundo, fazendo aquele dever de casa que nós apresentamos nos anteriores, né? De se envolver com a consciência chamada emergente, né? Que tem uma outra visão de mundo e que precisa de uma outra orientação econômica, que é a proposta do nosso livro, né? Então, esse vídeo ele é muito importante para exemplificar que nós estamos numa cilada, né, numa sinuca de bico civilizatória que é decorrência dessa orientação da economia predominante, baseada na escassez. E que a proposta do nosso trabalho é da gente entrar no processo de se desvincular dessa visão e
incorporar, na medida do possível, né, essa outra orientação econômica que estimula a expansão da abundância, da vida satisfatória e de uma vida mais leve, interiormente rica e exteriormente simples. Então essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que tenha sido interessante. Os comentários são muito bem-vindos e a divulgação também. E nós ficamos por aqui hoje. Espero que tenha sido profícuo, espero que tenha elaborado, apresentado contribuições para todos e em breve teremos mais alguns vídeos. Muito obrigado. Boas reflexões.